Ao se decidir por iniciar uma criação tecnificada de suínos, o produtor tem alguns passos a serem seguidos que são fundamentais para o sucesso da atividade. O primeiro passo é ele avaliar o que o mercado consumidor está querendo naquele momento. Feito isso, ele já tem uma ideia de qual suíno, qual tipo de suíno a ser produzido. A escolha do material genético é muito importante nesse momento. E essa escolha de material genético, então, o produtor hoje tem algumas opções no mercado. As fêmeas suínas modernas, elas têm uma característica, aliás, características bem intrínsecas na fêmea, que chamam a atenção em alguns pontos importantes. Primeiro, são animais altamente produtivos, são animais com desempenho muito rápido, são animais que iniciam um processo reprodutivo bastante precoce e são animais mais exigentes em alimentação, em manejo e cuidados de forma geral. Então, para o início da produção, para o início da criação tecnificada de suínos, o produtor deve fazer a escolha de qual é o tipo de suíno a ser produzido. Essa escolha do suíno a ser produzido vai atender ao mercado, à exigência de mercado. Feito essa primeira escolha, o produtor vai avaliar então qual o tamanho do rebanho, e nisso daí vai depender de dois pontos importantes. Qual a disponibilidade de investimento, recursos para investimento, ou disponibilidade para a produção de alimentos. Logo após esses passos iniciais de tipo de suíno a produzir e disponibilidade de recursos para investimento e preferências de mercado, o produtor tem algumas opções. Nós podemos trabalhar com híbridos comerciais ou com raças puras. A maioria dos rebanhos brasileiros é realizada a produção de suínos com híbridos comerciais. O que é um híbrido comercial? Híbrido comercial é aquele animal que reúne as características positivas de várias raças em um único animal. Esse trabalho é fruto de um intenso melhoramento genético, feito ao longo de décadas, feito aí principalmente nessas centrais de melhoramento. Então, os híbridos comerciais são animais com velocidade de crescimento acentuada, com uma carcaça terminada mais enxuta, ou seja, com menor teor de gordura na carcaça e maior deposição muscular, que atende ao mercado comercial mais exigente nesse sentido. E também são animais com uma velocidade de crescimento muito superior às raças puras. São animais que você vai conseguir terminar o indivíduo aí com mais de 100 quilos aos 150 dias de idade. Feita essa opção por híbridos comerciais, o produtor pode produzir as suas fêmeas suínas matrizes do rebanho na própria granja ou adquirir de centrais aí de produção de híbridos comerciais. Nesta granja, fez-se a opção por produzir os próprios animais de reprodução dentro da granja. Então foram adquiridos as chamadas avós. Essas avós produzem as leitoas, que passam por um processo de seleção desde a maternidade, fase de creche, crescimento, e depois são encaminhadas para o galpão, onde elas são preparadas para futuras matrizes, para serem futuras matrizes. Na primeira seleção, que é feita na fase de creche, já começam a avaliação das características reprodutivas importantes. Essas características iniciais que nos chamam a atenção seria, por exemplo, número de tetos. A gente já começa a observar tamanho de leitegada, número de leitões que nascem daquela mesma mãe, e a gente já começa a avaliar a habilidade materna das mães dessas futuras matrizes. Por isso que é importante, é interessante esse processo de produção de matriz dentro da própria granja, porque essa avaliação inicial eu consigo fazer dentro da própria granja. Essas informações provavelmente eu não teria se eu adquirisse leitoas futuras matrizes maiores, com 80 quilos, 90 quilos de peso. É importante que eu tenha em mente, que o produtor tenha em mente essas duas situações. Mas a opção por produzir fêmeas futuras matrizes dentro do próprio rebanho
também ela tem uma certa exigência em termos de qualidade de manejo, em termos de evolução da equipe, nesse sentido de um olho clínico para a escolha dos melhores animais que serão utilizados como futuras matrizes. Se o produtor opta por produzir as matrizes dentro da própria granja, ele tem essa vantagem das escolhas iniciais, mas também ele vai ter um resíduo de animais que foram descartados desde o primeiro momento na maternidade, ou na creche, ou nessa fase de início, nessa fase de crescimento aqui, quando as leitoas passam por um processo seletivo, que é avaliado a prumo, é avaliado coluna e o desempenho de forma geral. A vantagem é que esse excedente, essas leitoas que não foram escolhidas como futuras matrizes, elas podem ser comercializadas como um rebanho normal para abate. A produção técnica de suínos via híbridos comerciais, ela é interessante porque a produtividade ela é muito mais elevada. O retorno do capital investido é mais rápido. Entretanto, o produtor também tem a opção de criar raças puras, animais de raças puras. Agora, é fundamental que a escolha seja feita em função da capacidade de manejo que o produtor tem, da habilidade da equipe em lidar com suínos, porque se um produtor opta por começar a criação escolhendo os animais errados, provavelmente ele vai ter algum problema no futuro. O que é comum acontecer nessas situações? O produtor escolhe o animal mais bonito do rebanho, que ele visitou numa criação, escolhe aquela leitoa ou aquele macho para começar a reprodução, mas ele não sabe ou ele não tem a informação de que eles podem fazer parte de uma mesma linha genética. Esses animais híbridos comerciais que são produzidos para serem excelentes matrizes, altamente prolíficas no rebanho, o produto, os leitões nascidos dessas matrizes, eles são destinados ao abate. Há uma chance grande de o produtor que escolheu um terminado e criou para ser sua futura matriz, dele ter problemas reprodutivos futuros. Então veja, mesmo que você escolheu uma leitoa, a melhor do rebanho, ela pode ter problemas futuros. A escolha das futuras matrizes deve ser feita de maneira bastante racional. Então, se você opta por criar híbridos comerciais, você já tem que ter uma certa cultura de criação, já tem que trabalhar com alguém que conheça os suínos, porque eles são muito mais exigentes em termos de manejo, em termos de cuidado, em termos de nutrição e alimentação, mas produzem muito mais rapidamente. Eles chegam ao peso de abate muito mais rapidamente. Agora, aquela pessoa que está iniciando a criação pode ter a opção de trabalhar com raças puras ou então animais de outra linhagem que ele não conheça. Esses animais de raças puras, apesar de ter um crescimento bom, eles não atingem jamais a velocidade de crescimento de um híbrido comercial. E aquele produtor que optou por criar animais sem conhecer a genética, a chance de insucesso é muito grande. Saiba que quanto melhor o animal, em termos de produtividade, mais exigente ele é. Então, se você comprou um animal que tem excelente genética, mas a nutrição, o ambiente não atendem à exigência desse animal, o desempenho, o crescimento dele, o ganho de peso, consumo de ração, a conversão alimentar, pode não atender à sua expectativa. É muito comum aquele iniciante na criação de suínos chegar numa criação e selecionar os melhores animais, de acordo com o seu conhecimento, para fazerem parte da futura criação. E às vezes ele escolheu um híbrido comercial. O híbrido comercial é aquele indivíduo cujas matrizes produzem leitões para serem terminados, os cevados para serem abatidos. Não são animais para reprodução, para manter uma criação, para manter uma vida reprodutiva. E aí o que acontece muitas das vezes é que o produtor adquiriu um animal, às vezes investiu ali na criação desse indivíduo e ao final o rendimento em termos de número de leitões nascidos deixa a desejar e não atendem à expectativa do produtor. Nós acabamos de observar lá na granja algumas características importantes que eu tenho que adotar no momento de fazer a opção por criar suínos.
Primeiro ponto, então, é eu entender como é a fêmea suína moderna. Muitas coisas mudaram com o melhoramento genético. Então, a fêmea hoje, ela apresenta uma elevada característica produtiva e ela é bastante exigente em termos de cuidados, cuidados de ambiente, cuidados de nutrição, cuidados de manejo de forma geral. Então, um ponto importante é que essas fêmeas, elas são mais precoces e são animais, então, que alguns detalhes são importantes que eu tenha que adotar no momento que eu estiver criando suínos. E com você que fez a opção por criar suínos, você tem duas opções de escolha das matrizes, né? Ou você vai produzir animais na própria granja, ou você vai comprar animal. Então, para aquele produtor que está começando a criação, talvez seja interessante, em princípio, adquirir os animais de fora, porque aí você não tem aquele trabalho inicial de escolha dos próprios animais futuros reprodutores. E você pode começar a fazer dessa maneira, comprando os animais de forma sistemática. Você vai ter algumas vantagens, por exemplo, como a manutenção do rebanho é mais fácil, a reposição do rebanho, desculpa, é mais fácil também. E você não tem alguns problemas que normalmente a gente teria se fosse produzir os reprodutores na própria granja. É claro que o custo inicial talvez seja maior. E com o passar do tempo, você adquirindo já uma certa cultura de criação de suínos, já aprendendo a lidar com os suínos, você pode fazer a opção de produzir os próprios reprodutores dentro da granja. A produção dos próprios reprodutores tem as vantagens de você selecionar melhor os animais com o tempo, aprender a escolher melhor os animais e já começar a observar desde o momento do nascimento algumas características importantes que nós vamos discutir ao longo do curso. Mas você veja que o excedente da produção também você pode vender. Aqueles animais que não foram selecionados como boas matrizes, você pode vender como terminados da granja. Você tem avanços genéticos ali via inseminação artificial e o mais importante, é mais econômico. Então é uma opção também você produzir os animais na própria granja, seus futuros reprodutores. E aí você começa a avaliar isso desde o nascimento. É uma vantagem muito grande, porque se você opta por comprar os animais reprodutores grandes, você não teria essa opção de conhecer a genealogia daqueles animais. Você não iria ter como conhecer as mães, as avós no caso, né? Não saberia como é a habilidade materna, como é a produção de leite, se essa sua futura matriz ela é proveniente de uma leitegada numerosa, se nessa leitegada teve algum problema de hérnia com outros animais que foram descartados no processo seletivo. Então, veja, produzir animais na própria granja é melhor em muitos aspectos. Então, você conhecendo a genealogia, fica mais fácil você saber quais serão melhores mães. Provavelmente serão futuras mães, né? E pontos importantes a se considerar na escolha desses futuros reprodutores primeiro ponto, qualidade genética. Para que você tenha um bom desempenho, para que você tenha um retorno financeiro rápido do capital investido. Então, a partir daí você pode decidir por animais de raças puras ou híbridos comerciais. Quando nós comentamos aqui de produção dos animais na própria granja, ou até compra sistemática, você pode fazer isso tanto com híbridos comerciais como de raças puras. Mas, como nós dissemos, híbridos comerciais eles representam mais de 90% de todos os suínos criados no Brasil e no mundo. Então, híbridos comerciais têm uma vantagem muito grande sobre os animais de raças puras. Entretanto, indivíduos de raças puras podem ser melhor trabalhados quando você pensa num nicho de mercado, como nós conversamos há pouco. Então, para você que fez a opção de criar suínos, em princípio, é melhor que você adquira os reprodutores genéticos já prontos, as matrizes prontas de centrais de produção, e depois, com o passar do tempo, adquirindo uma certa cultura de criação de suínos, você passa a produzir os reprodutores na própria granja. Então, fazendo a opção por começar a criar suínos, é importante tanto que você, se você optou por produzir os animais na própria granja ou comprar futuras matrizes de fora, é muito importante que esses animais tenham características de segurança, por exemplo, principalmente segurança sanitária. É muito importante que você escolha bem os animais e que esses animais sejam oriundos de centrais de produção de suínos já livres de algumas doenças.
como por exemplo sarna, doença de Algésia, tuberculose, peste suína clássica, brucelose e leptospirose. Ou seja, os animais que você vai comprar para ser seus futuros reprodutores já estão imunizados e livres contra essas doenças. Agora nós vamos voltar à granja para ver mais alguns detalhes importantes a serem considerados na aquisição dos futuros reprodutores suínos. Após a decisão tomada por trabalhar com híbridos comerciais, de se produzir as próprias leitoas na granja, ou realizar a aquisição externa desses reprodutores, o produtor começa então a preparar essa leitoa para o início da vida reprodutiva. O primeiro cio da leitoa, ele vai acontecer entre 5 e 6 meses de idade. Nesse momento, os animais estão fisiologicamente aptos à reprodução, porque as fêmeas já apresentaram o primeiro cio. Entretanto, elas não estão fisicamente preparadas para sustentar uma gestação. Caso elas sejam inseminadas ou cobertas nesse primeiro cio, a chance de serem descartadas é muito grande. Os animais estão em fase de crescimento e, se ficarem gestantes, elas vão desviar parte dos nutrientes que seriam utilizados para o crescimento corporal, elas irão desviar para o crescimento dos conceptos, dos embriões e dos fetos. Então o crescimento corporal da fêmea suína fica prejudicado. Por isso que jamais eu vou inseminar ou vou recomendar que seja feita a cobertura de uma fêmea suína no primeiro cio. Nesse momento, então, entre 5 e 6 meses de vida da fêmea, que ela deve apresentar o primeiro cio, a taxa de crescimento dessa fêmea é muito importante que ela seja avaliada. Ou seja, se você tem um animal com 6 meses de idade, pesando em torno de 120 quilos, 125 quilos, esse animal deve ter tido uma taxa de crescimento ao redor de 660 gramas por dia. É nesse ponto, a partir daí, que a gente começa a anotar a ficha zootécnica dessa futura matriz. A gente começa a construir um histórico de desempenho zootécnico, um histórico da vida reprodutiva dessa futura matriz no rebanho. Então, o processo adequado é eu já preparar a ficha da porca. Primeiro cio eu anoto na ficha da porca qual a data que ocorreu. Então, jamais aproveitar esse primeiro cio das leitoas. Nós sabemos que provavelmente dali a 3 semanas após essa ocorrência do primeiro cio, ela vai apresentar o segundo cio. E numa sequência de mais outras 3 semanas, ela apresenta o seu terceiro cio. Nós devemos fazer a opção de inseminá-la ou no segundo, no terceiro ou no quarto cio, sabendo que quanto antes eu inseminar essa leitoa, maior a chance dela ficar gestante com menor peso corporal e talvez ser descartada precocemente. Então, é muito importante que a gente opte por trabalhar no terceiro ou no quarto cio. Trabalhar com fêmeas mais pesadas, com fêmeas que já estão fisicamente aptas a sustentar uma nova gestação e levar essa gestação ao final com maior chance de sucesso. Essas leitoas vão ficar no rebanho, elas vão ter uma vida útil aí em torno de 7 ou 8 partos no plantel. Então veja bem, se você preparar melhor essa leitoa agora, nesse ponto inicial, e escolher melhor o momento de inseminá-la pela primeira vez, é uma chance muito grande de você aproveitar mais essa vida útil da leitoa e não descartá-la precocemente. Além dessa observação de idade da leitoa e período de cio que eu devo escolher para realizar o início da vida útil, da vida reprodutiva da fêmea, eu tenho que olhar outras características que são muito importantes. Entre elas, eu tenho o ganho de peso dessas leitoas desde o período do nascimento até o momento que ela apresentou o primeiro cio. Nesse período que a leitoa deve estar em torno de 5 a 6 meses de idade, ela deve apresentar um ganho de peso que gire em torno de 600 a 700 gramas por dia. Ou seja, eu vou ter uma leitoa lá com 5, 6 meses de vida, pesando mais de 100 quilos. E é muito importante que essa leitoa inicie a vida reprodutiva com pelo menos 125 quilos de peso. Então, o ganho de peso diário dessa leitoa, ou seja, a taxa de crescimento desde o nascimento até o momento em que eu vou iniciar a vida reprodutiva, é muito importante que seja trabalhado, que seja avaliado.
Então, essas leitoas que eu vou iniciar a vida reprodutiva, elas devem ter uma taxa de crescimento de acordo com a genética, de acordo com a marca comercial que eu estou trabalhando no rebanho. Além de eu observar a idade da leitoa ao primeiro cio, é muito importante que eu observe o desempenho zootécnico dessa leitoa no momento da ocorrência deste primeiro cio. Eu já sei que ela deve apresentar o primeiro cio entre 5 e 6 meses de idade, mas a taxa de crescimento desse animal nesse momento da ocorrência do primeiro cio é muito importante, porque ela, através de conhecimento dessa taxa de crescimento, eu tenho uma ideia de como será a resposta desses animais, das crias desses animais. Então eu observo, como eu disse, além da data, da idade do animal, eu vou observar também no momento da ocorrência do primeiro cio, qual o peso desse indivíduo. Normalmente eu vou ter fêmeas aí com 5 a 6 meses de idade e com peso vivo de pelo menos 100 quilos. O ideal é que eu aproveite essas fêmeas para iniciar a vida reprodutiva com pelo menos 125 quilos de peso, o que vai coincidir lá com o terceiro cio ou o quarto cio dessa fêmea, talvez até um pouquinho mais pesado. Assim, eu preparar uma ficha zootécnica, informações importantes como o número de identificação do animal, o sexo, o peso ao desmame que deve ocorrer entre 21 e 28 dias de idade, o peso à saída da creche por volta de 63 dias e também pesagens na saída de crescimento que coincide com o início da produção do preparo das marrãs, que ocorre por volta de 110 dias de idade. E também algumas observações que possam chamar a atenção, que sejam de interesse para o preparo dos futuros reprodutores. Assim, eu preparar uma ficha zootécnica, tendo essas informações de ganho de peso diário, de taxa de crescimento, que deve girar em torno de 600 a 700 gramas por dia, eu vou ter uma noção melhor, um controle melhor de todo o desempenho zootécnico inicial na vida reprodutiva dessa fêmea, sabendo que eu vou inseminá-la lá no terceiro ou no quarto cio, a partir do segundo cio, de preferência, né? Mas nunca no primeiro cio. Assim, a taxa de crescimento, o controle zootécnico, um bom manejo, um bom cuidado desses animais vai fazer com que a vida reprodutiva da fêmea suína seja maior, ou seja, ela vai ser mais longeva. Eu não vou descartar animais por menor crescimento, por menor porte, logo no início da vida reprodutiva. Para eu conseguir um lucro, pelo menos, na criação de suínos, o ideal seria que essa fêmea permanecesse no rebanho por pelo menos 4 partos. A partir do quarto parto, ela já está se pagando. Ela já está pagando o investimento que foi realizado nela até aquele momento. Então, esse momento de determinar o início da vida reprodutiva, essa decisão, ela é muito importante. Jamais inseminar as leitoas no primeiro cio, reportando, isso é muito interessante, e utilizar a partir do segundo, terceiro ou quarto cio. Essa decisão, então, fica a cargo do produtor. E essas linhagens genéticas comerciais que a gente tem hoje disponíveis no mercado já são animais de alto crescimento. Então, nós vamos atingir esse padrão facilmente quando eu tenho um manejo adequado de instalações, um manejo adequado sanitário, um manejo adequado de alimentação e de nutrição também. Associado a essa escrituração zootécnica que eu faço da futura matriz suína, no que diz respeito ao ganho de peso e taxa de crescimento, é muito importante que eu avalie a conversão alimentar dessas leitoas. Conversão alimentar, ela é uma relação da quantidade de crescimento, da quantidade de quilos que o animal ganhou, em função da quantidade de ração que ele ingeriu. E nesse momento, então, eu tenho que acompanhar a recomendação, qual é a expectativa de crescimento desses animais de acordo com a linhagem genética que eu estou trabalhando. E normalmente esses animais, eles têm uma baixa espessura de toucinho, ou seja, são animais voltados para o crescimento muscular, são animais voltados para a carcaça mais pesada, mais músculo na carcaça, maior produção de carne em detrimento à produção de toucinho.
como nós vimos até o momento, a escolha dos reprodutores é muito importante. Então você conhecer características ou técnicas dos seus futuros animais, como por exemplo a idade, a reprodução, o número de partes porca ano, taxa de concepção, tudo isso faz diferença para que você tenha mais sucesso no sistema de produção. E outro ponto muito interessante que a gente não pode deixar de abordar é que esses animais, com o passar do tempo, eles terão que ser substituídos em algum momento. E aí é a reposição, que a gente chama de reposição do plantel. Ou seja, essas fêmeas não vão ficar toda a vida, durante a vida útil delas, têm uma vida útil que a gente tem que calcular em função disso daí, a gente determinar qual é a taxa de reposição do plantel. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de escolha de reposição, de valores de reposição de rebanho na produção de suínos. Como que eu defino isso? Eu preciso saber qual é a vida útil da porca. E para eu saber a vida útil da porca, eu tenho que conhecer alguns aspectos fisiológicos. Tem uma fórmula que eu vou detalhar para vocês aqui, mas que nos chama muita atenção e é fácil da gente definir isso. Por exemplo, eu preciso saber que a minha taxa de reposição ela vai depender desses índices zootécnicos. Mas índices zootécnicos como gestação, lactação e intervalo desmamacio. A gestação, considerando o tempo, é algo fisiológico, é algo que normalmente a gente não consegue mudar. Então veja, são 114 dias em média de gestação. O período de lactação nós podemos alterar. Então nós podemos trabalhar com 21, com 28 dias de lactação, ou com menos de 28 no caso, né? Nós definimos aqui como exemplo 21 dias de lactação. E o intervalo desmamacio, nós colocamos como exemplo 7 dias. Sabemos que isso varia aí de 5 a 7 dias, mas somando esses números nós temos o valor de 142. Quando eu divido o ano, 365 dias por 142, eu tenho um número aqui que é 2,57, isso quer dizer partos por porca por ano. Isso é o que é biologicamente possível. Na prática, nós consideramos um valor 7% abaixo disso, ou seja, 2,57, tirei 7%, multiplicando por 0,93, eu tenho o valor de 2,39. Ou seja, com um manejo excelente, com animais bons, eu vou conseguir 2,39 partos por porca por ano. A partir desses números, nós definimos a reposição do plantel. Então, veja bem, quando eu considero que 8 partos seria a vida útil da porca, porque ela vai melhorando a taxa de ovulação, vai melhorando o número de nascidos com o passar do tempo, até chegar próximo de 6 a 7 partos. A partir daí ela estabiliza e a partir de 8 ela começa a piorar esses índices zootécnicos. Por isso que nós definimos aqui como sendo 8 partos a vida útil da fêmea suína num plantel. Quando eu divido 8 partos pelo número que nós encontramos agora há pouco, 2,39, eu vou ter aqui que a fêmea permanece no meu rebanho 3,34 anos em média. A partir desse número, 3,34, eu considero aqui 100% dividido por 3,34, eu vou ter 2,29%. Então veja, esse valor aqui de 2,29% eu vou utilizar para eu calcular a reposição dos meus animais. Vou dar alguns exemplos aqui. Número de partos desejados, 4 partos, 5, 6, 7 e 8 partos desejados. Considerando a vida útil da porca de 2,39, que nós calculamos aqui a partir desse número, eu vou obter 2,39, o 4 dividido pelo 2,39, eu vou ter esse número aqui, que vai ser a vida útil da porca. Observe que, se eu descarto fêmeas com 4 partes, eu vou ter uma vida útil pequena. Se eu deixo, por outro lado, essa fêmea permanecer mais tempo no rebanho, descartando essa fêmea com 8 partes, eu vou ter uma vida útil mais elevada. Então veja, a reposição ela é definida em função desses valores zootécnicos, e quando eu pego aqui uma reposição mais intensa, menos tempo de permanência no rebanho, por exemplo, com 4 partos eu estou descartando a minha fêmea, eu vou ter uma reposição de 59%. O que significa isso? Todo ano eu vou trocar 59% das minhas marrãs, das minhas matrizes, na verdade. Se eu fizer uma reposição mais próximo aqui, se eu mantiver essa fêmea mais tempo no rebanho, com 8 partos, ela vai ter uma vida útil de 3,34 anos,
eu vou repor próximo de 30% do meu plantel. Ou seja, se a porca ficar mais tempo, até o final da vida útil, né, que seria aqui 8 partos que nós estimamos, eu vou trocar 30% das porcas todo ano. Eu tenho que trabalhar dentro desses valores. Se eu repor menos fêmeas no rebanho, abaixo de 30%, por exemplo, de reposição, eu vou ter muitas porcas velhas. Então a chance de ter problema reprodutivo é maior. Você não pode pensar que se a fêmea ficar mais tempo no rebanho, produzindo mais partos, isso vai ficar mais econômico. Na verdade, não é assim que acontece. Porque se a fêmea produzir, ficar muito tempo produzindo, ela ficar mais de 8 partos no rebanho, a chance de problemas é maior. Provavelmente ela vai produzir menos leitões ao nascimento, ela pode ter mais problemas ao parto. Então, não é interessante que essa fêmea permaneça mais do que 8 partos no rebanho. A definição da taxa de reposição, ela dita muitos fatores importantes, principalmente fatores econômicos dentro da granja. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Um rebanho de 20 matrizes, se eu faço a opção por repor muitas porcas por ano, ou seja, com 4 partos eu já vou substituir a minha fêmea, eu vou precisar todo ano trocar 10 porcas no rebanho. Se eu faço a opção por trocar essas porcas com 6 partos, eu vou precisar comprar apenas 7 porcas. Já são 3 animais de diferença. Aí você pode pensar, então eu vou manter por 8 partos a fêmea no rebanho. Esse é o que nós gostaríamos que acontecesse. Mas para isso, a qualidade de manejo, a qualidade genética, a qualidade de sanidade tem que ser muito alta. Você tem que se preocupar bastante com isso. E nós gostaríamos que ela ficasse realmente por 8 partos no rebanho. Se você opta, então, por trocar as fêmeas a cada 6 partos, veja bem, uma granja com 75 matrizes, repondo as fêmeas suínas a cada 6 partos, nós vamos precisar adquirir todo ano 25 novas matrizes, novas marrãs para repor o rebanho. Esse planejamento tem que ser feito, tem que ser muito bem pensado, porque você vai precisar 25 porcas ao longo do ano, ou seja, pouco mais do que 2 fêmeas por mês. Tem que ser muito bem planejado. Tá? Não é você chegar e comprar as 25 porcas de uma só vez. Então o planejamento sendo bem executado, com o manejo, atendendo às necessidades do animal, você conseguirá manter essa porca por mais tempo. E mantendo essa porca por mais tempo, você vai ter uma chance maior de lucro. É melhor você manter essa porca com 6, 7, 8 partos no rebanho do que você descartar a porca com 4 partos. Eu chamo a atenção disso porque a reposição intensa é melhor do ponto de vista de ganho genético, mas ela é mais cara. Então, um manejo errado que obriga você a descartar a porca mais cedo, você vai chegar nessa condição, às vezes com 4 partos descartando a porca. E aí tem alguns pontos muito importantes a serem considerados que nos ajudam a tomar a decisão. Por exemplo, quantas fêmeas eu vou trocar? Qual é o meu número de reposição? Alguns pontos importantes são, o critério vai ser escolhido com base na lucratividade. Quando eu penso em 6 partos, é porque, em média, com 4 partos na granja, a fêmea já se pagou. A partir daí ela está devolvendo na forma de lucro para o produtor. Então o manejo inicial, a escolha boa dos animais é muito importante para que essa fêmea não seja descartada antes dos 4 partos. E ela venha a te ofertar mais lucro, porque a partir do 4º parto, como eu disse, ela já está se pagando. Então animais com 6 partos, por exemplo, essas fêmeas já estão dando 2 partos de lucro. Se eu conseguir ter um manejo correto, considerando todos os aspectos que nós apresentamos, e essa fêmea ficar no rebanho por 8 partos, seria o que nós consideramos ideal em termos de vida útil dos reprodutores suínos. Além da escolha da fêmea, que será a minha futura matriz no rebanho, é importante também a escolha do macho. Na verdade, o macho ele não só representa 50% do material genético, como ele representa uma parcela muito maior dos terminados na granja. Porque numa situação de monta natural,
eu uso em média um macho para cada 20 a 25 fêmeas. Quando se trabalha com inseminação artificial padrão, o cálculo que a gente faz para efeito de planejamento é um macho para cada 100 fêmeas alojadas no plantel. Então veja que a escolha do macho ela é muito importante. E na maioria das vezes, a fêmea, no momento da escolha, eu vou trabalhar mais características relacionadas à habilidade materna dessa fêmea com a sua leitegada. E no macho eu vou trabalhar muito mais as características de carcaça, apesar de que ambas são importantes tanto em macho quanto em fêmea. Então a escolha do macho é muito importante no plantel, porque ele vai representar uma grande parcela dos indivíduos da granja e também ele vai direcionar o produto. Então se eu tenho um macho que tem uma habilidade para maior deposição de músculo na carcaça, eu vou ter um produto, um suíno terminado, um cevado terminado ao final do processo, que tenha uma composição corporal mais avantajada, o que pode me dar um maior lucro em termos de peso. O músculo na carcaça ele é muito mais pesado do que o tecido adiposo. E os machos de hoje, então, selecionados geneticamente, já foram trabalhados nesse sentido, assim como as fêmeas. A escolha do macho, então, é fundamental para o sucesso da atividade, nesse sentido de quantidade de suínos produzidos e qualidade do material entregue ao final do processo na forma de cevados. Existem granjas comerciais que adotam única e exclusivamente o uso da tecnologia de inseminação artificial. Então é mais interessante para o produtor que opta por trabalhar com sêmen de suínos, adquirir os sêmen suínos e utilizar o macho apenas como rufião, naquele momento da inseminação artificial, para facilitar também identificar as fêmeas que estão em cio. Então pode-se fazer essa opção também, por trabalhar com a granja não utilizando machos como reprodutores, mas sim como rufiões. E adquirir o sêmen de uma central inseminação, se for essa a opção. Associado a esse fato, considerando ainda a escolha do macho, é muito importante para eu saber qual é o destino do produto. O que o mercado está querendo com o suíno terminado. Existe uma tendência de alguns produtores a entregarem um produto diferenciado no mercado, com uma gordura intramuscular mais pronunciada, que confere um marmoreio maior na carcaça e um sabor mais interessante para um público mais exigente e seleto. Nós estamos falando no suíno tipo gourmet. E esse suíno gourmet eu consigo com algumas raças diferenciadas de suínos. Nesse ponto, então, a escolha do macho, se você optou por produzir suínos gourmet para atender esse mercado diferenciado, tem que ser um macho específico. Eu não consigo produzir suínos gourmet com macho de uma linhagem híbrido comercial. Então, vem sendo bastante utilizado para um mercado específico, para um nicho de mercado, para produzir suínos gourmet, machos da raça Duroc ou machos também da raça Berkshire ou até alguns animais nacionais, de raças nacionais, que conferem essa deposição de gordura na forma de marmoreio, que vai dar uma suculência maior ao produto entregue no mercado. O mercado diferenciado também ele deve ser explorado, principalmente por pequenos produtores. Existe um nicho de mercado que está preocupado mais com a qualidade do produto entregue do que propriamente a quantidade produzida. Então a gente tem hoje no Brasil procura por animais que entregam um produto diferenciado. E nesse momento, então, a escolha do macho faz toda a diferença. Eu não consigo produzir um suíno gourmet com uma carcaça com a carne mais suculenta, com uma gordura de marmoreio entremeada, que dá uma suculência maior na carne, se eu não escolher bem o macho. E nós temos raças muito interessantes para esse tipo de produto. O suíno da raça Duroc, o suíno da raça Berkshire, o próprio suíno nacional Moura, eles conseguem imprimir uma maior gordura intramuscular, que é aquela gordura de marmoreio. Então, a escolha do macho também deve ser realizada pensando nesse tipo de produção,
nesse tipo de indivíduo a ser produzido para atender um nicho de mercado específico. Como acabamos de conversar lá na granja, a escolha dos machos ela é muito importante e deve ser muito bem feita para você ter sucesso na sua criação de suínos. Então, para atender um nicho de mercado ou para atender uma especificidade ali em termos de composição de carcaça, a escolha do macho faz toda a diferença. Ou para um mercado gourmet, né? Ou então é muito importante que você conheça o seu macho, porque ele vai mostrar, ele vai ditar o desempenho produtivo do plantel. E apesar de representar apenas 50% da genética da sua descendência, ele deixa muitos filhos na criação. Por isso que a escolha do macho ela é muito importante. E o que eu espero desse macho? Como eu disse, principalmente características produtivas, que estão relacionadas à qualidade de carcaça. E o bom rendimento de carne magra, então, vai depender da boa escolha do macho. Se você escolhe machos para alto rendimento de carcaça, você vai ter descendentes, você vai ter suínos terminados com melhor qualidade de carcaça, o que você vai conseguir uma melhor remuneração para o produto suíno terminado. Assim como as minhas futuras matrizes do rebanho, a escolha do macho ela é muito importante. Então nós devemos sempre lembrar que o macho ele confere muitas qualidades de carcaça no produto, no suíno terminado. Então eu tenho que trabalhar machos que tenham boa viabilidade em termos de composição de carcaça. Eu gostaria que esses machos apresentassem boa condição em termos de produção de sêmen. Então a viabilidade espermática ela deve ser sempre avaliada na criação, mesmo que eu opte por trabalhar com monta natural. Quando o produtor faz a opção por trabalhar com inseminação artificial, eventualmente ele vai trabalhar isso com mais frequência. Então, no momento do preparo das doses inseminantes, ele já vai naturalmente avaliar as características do sêmen do suíno. E é muito importante lembrar que o macho ele é responsável pelo menos 50% do rebanho, da parte genética, mas ele é responsável pela inseminação ou cobertura de muitas fêmeas no plantel. Assim, a escolha de macho ela deve ser bastante criteriosa, deve ser muito bem pensada para que eu tenha sucesso na atividade no que diz respeito a número de indivíduos, no que diz respeito à qualidade da carcaça desse indivíduo para atender o que o mercado espera. Nesta unidade, nós podemos entender melhor quais são as características importantes a serem avaliadas no momento do início da criação, no que diz respeito à escolha de reprodutores machos e escolha de fêmeas suínas. Isso vai depender muito da característica do mercado, qual a exigência do mercado e também qual o tipo de produção que o produtor deseja ter nessas terminadas. Acabamos de mostrar então a importância que tem de você escolher bem os seus animais para a reprodução. Então, qualidade genética, qualidade sanitária, tudo isso tem que ser pensado para você atender ao que o mercado exige. Você tem que produzir suínos de acordo com a demanda quantitativa e demanda qualitativa. E nesse ponto, então, você vai fazer a opção, com as informações que nós já apresentamos, você já tem condição de escolher os seus animais, se serão híbridos comerciais, se serão animais de raças puras. E aí você vai fazer a opção também, começar a pensar se no seu rebanho você vai utilizar inseminação artificial, se vai utilizar monta natural, já sabendo que com a monta natural você precisa de mais machos no rebanho. Para se ter uma ideia, na monta natural você usa um macho para cada 20 a 25 fêmeas com macho adulto, estou pensando assim, mais de 1 ano de idade. E se for inseminação artificial, um macho é responsável por 100 fêmeas no rebanho. Então veja, com a inseminação artificial você vai precisar comprar menos machos. E essa aquisição ela pode ser mais bem feita, trabalhar com macho de melhor qualidade genética. Então essas decisões elas vão ser tomadas em função desses detalhes que nós apresentamos neste momento.